Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 2 e hoje vamos resolver alguns exercícios de funções exponenciais. Sendo mais específico, nós vamos construir alguns gráficos. Então vamos lá. No primeiro exercício, ele pede para construir os gráficos cartesianos das seguintes funções exponenciais. Então aqui observe que a base nós vamos ter 3, 1/3, 4, 10, 10 e 1 sobre E, o número de Euler. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer para construir o gráfico é analisar a base. Lembrando que se você tem uma função exponencial do tipo y igual a elevado a x, se o a for maior que 1, nossa função é crescente. Agora, se o a for maior que 0 e menor que 1, a nossa função é decrescente. Então, temos que ficar atento a isso para essas funções. Tá? Então, no primeiro, nós temos y igual a 3 elevado a x. Vou usar o GeoGebra para plotar o gráfico um pouco mais rápido. Tá? Então, y igual a 3 elevado a x. Então, aqui nós temos uma função exponencial, ela passa no ponto 0 e 1 e ela é crescente. Lembrando que a base aqui é 3, que é maior que 1. Né? Para o próximo, nós temos 1/3 elevado a x. Então, aqui, nossa função ela é decrescente. Então, vamos ver como fica o gráfico dessa função. Aqui nós temos y igual a 1/3 elevado a x. Então, observa, pessoal, que essa aqui é uma função decrescente, ela também passa no ponto 0 e 1, e ela é simétrica em relação ao eixo y, com a função y igual a 3 elevado a x. Né? Então, são gráficos interessantes, né? Vamos continuar o nosso trabalho. O próximo aqui é y igual a 4 elevado a x, e aqui é y igual a 10 elevado a x. Então, beleza, eu vou apagar essas duas. Nós temos y igual a 4 elevado a x. Né? Observe que ela também passa no ponto 0 e 1. A base, que é 4, que é maior que 1, ela é crescente. E a outra é y igual a 10 elevado a x. Então, aqui é essa de laranja. Né? Também passa no ponto 0 e 1 e ela é crescente. A observação aqui, pessoal, da função, né? Olha, deixa eu colocar aqui 3 elevado a x. Então, nós temos a verdinha 3 elevado a x, a azul aqui 4 elevado a x e essa laranja 10 elevado a x. Todas passam no ponto 0 e 1. E observe que quanto maior a base, maior são os valores de y. Né? Se você escolhe, por exemplo, x igual a 1, então, quando você coloca aqui em 3, a imagem dá 3, né? Obviamente. Quando você coloca na 4 elevado a x, dá 4. Quando você coloca em 10 elevado a x, dá 10. Resumindo, quanto maior a base, maior vai ser os valores de y. Né? Então, ela cresce cada vez mais rápido. Então, observe que a curva ela está mais próxima do eixo x quando a base é maior. Né? Então, são casos interessantes. Quando vocês forem plotar o gráfico, é interessante que vocês colocam dois valores aí, né, próximos do zero, só para vocês terem noção do que está acontecendo com sua função, com o seu gráfico. Então, vamos para o próximo. Nós temos agora o E, né, que é y igual a 10 elevado a menos x. E aqui, pessoal, temos que ter atenção. Eu vou apagar essa parte. Por quê? Muitas pessoas batem o olho aqui e falam, a base é 10, então ela é crescente. Não, né? Vamos colocar aqui o E. Vamos reescrever isso aqui só para vocês entenderem. Temos 10 elevado a menos x. Isso pode ser escrito como 10 elevado a menos 1 e aqui ainda elevado a x. Né? Lembra da propriedade de potência de potência? Olha, menos 1 vezes x dá menos x. Então, aqui pode ser escrito, né, lembrando que 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Então, nós vamos ter o quê? Que y igual a 10 elevado a menos x é igual a 1 sobre 10 elevado a x. E observe que a base ela é menor que 1 e maior que 0. Né? Então, a nossa função vai ser o quê? Decrescente. Quando a gente for plotar lá, né, y igual a 1 sobre 10 elevado a x, nós temos uma função decrescente que passa aqui no ponto 0 e 1. Se vocês forem colocar, né, a função y igual a 10 elevado a x, vocês vão ver que vai ter uma simetria aqui. Então, vamos para o último agora. Aqui é a função f, né, da letra f, é y igual a 1 sobre
o número de Euler elevado a x. O que vocês têm que ter atenção? O número de Euler é um número irracional, que aproximadamente ali é 2,71. Então, quando você faz a divisão 1 por esse número, aqui vai dar 0, alguma coisa, né? Ou seja, a base ela é maior que 0, né? 1 sobre E é maior que 0, mas também é menor que 1. Então, é uma função decrescente. Vamos ver o gráfico dela. Y igual a 1 sobre E elevado a x. Então, aqui uma função decrescente que também passa no ponto 0 e 1. De fato, né? Quando o x é 0, o y vai ser igual a 1. Então é isso, pessoal. Aqui construímos alguns gráficos, né, da número 1. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício é um pouco diferente, né? Ele pede para construir os gráficos das funções em R definidas por. Na letra A, nós temos f de x igual a 2 elevado a 2x menos 1. Então, observe que o expoente aqui não é apenas o x igual estava no exercício anterior, né? Nesse caso, a minha dica é: escolha alguns valores para x, inclusive, né, o x igual a 0, porque é interessante saber onde sua função vai passar no eixo y, e depois a gente plota o gráfico. Então, o primeiro passo é olhar para a base. Aqui a base é 1, 2, né? Então, essa função vai ser uma função crescente. Então, vamos escolher alguns valores aqui para x. Por exemplo, x igual a menos 1, nós temos, olha, 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Então, fica y igual a 2 elevado a menos 3. E isso daqui, por sua vez, é 1/8. Beleza. Quando x é 0? Quando x é 0, nós temos aqui 2 é 0, 0. Então, fica menos 1, né? Fica 2 elevado a menos 1, que isso daqui é meio. Beleza. Vamos escolher 1. Eu escolho sempre valores próximos de 0 ali, né? Só para saber o que vai acontecer com a minha função. Então, quando x é 1, nós vamos ter 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, fica 2, y é 2. Quando x é 2, o que acontece? Observe que quando estamos aumentando os valores aqui, olha, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Fica 2 elevado a 3, que isso aqui é 8. Então, colocando esses pontos no nosso plano cartesiano, nós vamos ter o quê? Quando x é menos 1, o y é 1/8. Então, um ponto mais ou menos aqui assim. Quando x é 0, o y é meio. Então, aqui bem no meio, né? E quando x é 1, o y é 2. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 8. Então, observe que a nossa função está crescendo muito rápido, né? E o gráfico ficaria algo mais ou menos assim, ó. Tem uma função aqui exponencial, crescente, e ela passa no ponto 0 e meio. São as principais informações, né? Conjunto imagem aqui são todos reais positivos diferentes de 0, né? Então, são os principais dados da nossa função. Vamos para a letra B. Na letra B, é bem parecido, né? O que diferencia aqui é o 3 aqui na frente. Então, vamos escolher os mesmos valores da anterior. Quando x é menos 1, a gente tinha lá o quê? Vou repetir o 3, né? Quando x era menos 1, essa parte aqui deu 1/8. Ou seja, o y vai ser 3 sobre 8. Quando x é 0, o y vai ser o quê? 3 vezes, aqui tinha dado meio. Então, 3 sobre 2. Quando x é 1, aqui nós temos y igual a 3 vezes 2. Né? Isso aqui vai dar 6. E quando x é 2, nós temos y igual a 3 vezes, lembrando aqui que deu 8, né, no anterior, então aqui fica 24. Então, pessoal, colocando os pontos aqui agora, né, nós temos x, quando x é menos 1, o y é 3 sobre 8. Então, mais ou menos aqui assim. Quando x é 0, o y deu 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Quando x é 1, o y deu 6, né? Então, nós temos aqui. Quando x é 2, o y vai dar 24, aqui não vai ter como colocar. Então, o nosso gráfico fica mais ou menos assim. Isso aqui é apenas um esboço, né, pessoal? E o que acontece em relação a esse gráfico em relação ao primeiro, né? Observe que tem um 3 aqui na frente. Então, para todos os valores de y que encontramos, bastava multiplicar por 3, né? Então, lembrando aqui, olha, quando x era 0 no anterior, a gente tinha y igual a meio. Então, aqui ficou 3 vezes meio. Então, antes era meio, né? Era a imagem que era meio, aqui ficou 3 vezes meio, que é 1,5. Então, é ficar atento em relação a esses detalhes que vocês vão conseguir construir os gráficos.
Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.